estamos assim nos preparando, né, para o final do ano, né? E é muito comum, né, a gente considerar que a gente fecha um ciclo, né? O ano está terminando e a gente vai começar um outro ciclo, né, a partir do dia 1º. E muitas vezes a gente acha assim que a gente se prepara para o final do ano e a gente tenta fazer uma análise, uma reflexão da nossa vida nesse período que passou, que gera uma expectativa, né, para o ano que vem, para aquilo que a gente quer alcançar, aquilo que a gente quer receber de Deus, né, aquilo que a gente quer produzir, aquilo que a gente quer conquistar, né? Mas a gente muitas vezes confunde o nosso tempo com o tempo de Deus. Para nós, esses dias são muito importantes, né? A gente festeja, às vezes a gente se veste com roupas, né, coloridas, né, roupa amarela para atrair dinheiro, roupa vermelha para atrair, né, amor, paixão, né? Enfim, cada um escolhe. Outros vão para a praia, né, dão 3 pulinhos lá, 10, 7 pulinhos lá na água, lá sei lá quantos são, né? Porque eu nunca fiz isso. Eu sei que existe, né, essas crendices. Tem outros que vão e oferecem oferendas, né, no mar. Então cada um tenta ali fazer de acordo com o que crê, com o que vive, né? Esperando que o ano que vem seja melhor. E a gente tem a impressão, né, que quando o ano termina, né, as promessas de Deus terminam e que a gente tem que recomeçar um ciclo novo, né, e que Deus esquece o que Ele prometeu. Mas para Deus, dia 31 e dia 1º não significa nada, né? A promessa que Ele fez para a tua vida o ano passado, ou há 10 anos atrás, ela está em pé e estará em pé até ela se cumprir. O que Deus tem para a sua vida vai se cumprir independente do dia 31 ou dia 1º. Muitas vezes a gente termina o ano e fala assim, poxa vida, né? Esse ano, né? Quantas vezes eu não pensei assim, eu acredito que você também, esse ano terminou, e eu patinei e não saí do lugar. Eu lutei tanto, eu trabalhei tanto e não conquistei quase nada. Não andei, não cresci, não progredi. E muitas vezes a gente acha assim que é Deus, né, que não nos abençoou, que é Deus, que a culpa é que Deus não fez acontecer na minha vida, que eu fiz a minha parte, mas que Deus não reconheceu, não viu aquilo, tá? Então nós temos que parar um pouquinho, né, e fazer uma reflexão verdadeira. E essa palavra de hoje tem a ver com tempo de gratidão e tempo de esperança. Tá? O que nós realizamos esse ano? O que você realizou? O que você não fez? O que você simplesmente deixou para depois, procrastinou? Tá? O que você semeou durante esse ano? Porque você não vai colher se você não semear. Como que eu vou ter um neto se eu não tiver um filho? Eu nunca vou ter um neto se eu não tiver um filho. Eu vou ter que semear na vida do meu filho, com educação, com carinho, com amor, para que anos depois venha um neto. Porque se a gente criar bem um filho, se a gente educar bem um filho, passar conceitos e valores e princípios e a palavra de Deus para ele, ele vai crescer e ele, agora que ele tiver os filhos dele, ele vai passar aqueles mesmos valores, princípios e conceitos para a vida dele. Tá? Então, o que você colheu esse ano? Se você colheu, se aconteceram coisas boas esse ano na sua vida, é porque você semeou lá atrás. Pode ter sido no ano passado, no ano retrasado, há 10 anos atrás. Certo? Eu não posso esperar colher 1 tonelada de trigo se eu nem uma fazenda tenho.
Se eu não comprei uma fazenda, se eu não arei a terra, se eu não semeei, como que eu vou colher algo que eu não plantei? Tá? E se eu plantar coisas ruins, eu vou semear coisas ruins. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu plantar trigo, eu vou colher trigo. E numa proporção muito grande. Se eu plantar milho, se eu jogar 3 sementinhas de milho numa cova, tá? Eu não vou colher 3 sementinhas de milho. Ali vai nascer 3 pés, cada um vai ter 3, 4 espigas. E cada espiga vai ter centenas de milhos, de grãos de milho. Então a nossa colheita, quando você semeia, a colheita é certa. Se você semeou, colheu as coisas boas, você vai colher coisas boas. Tá? Então, quais as expectativas para esse ano que está chegando? Quais a sua expectativa? Tá? A sua expectativa, ela tem que ser baseada no que você semeou. Se você semeou fartamente, com alegria, e eu vou focar aqui na palavra de Deus. Nós estamos dentro de uma igreja e eu vou perguntar para você, o que você semeou para Deus? Para querer o ano que vem que Deus te dê, que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Quanto tempo você gastou com Deus? Para que Deus gaste tempo com você. Tá? Então, o que nós queremos para o futuro próximo? Então, com base nisso, nós vamos abrir em Eclesiastes 3, de 1 a 13. Amém? Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer, e um tempo para morrer. Um tempo para plantar, e tempo para arrancar o que se plantou. Um tempo para matar, e um tempo para curar. Um tempo para destruir, e um tempo para construir. Um tempo para chorar, e um tempo para rir. Um tempo para prantear, e um tempo para dançar. Um tempo para espalhar pedras, e um tempo para juntar pedras. Um tempo para abraçar, e um tempo para evitar de se abraçar. Um tempo para adquirir, e um tempo para perder. Um tempo para guardar, e um tempo para lançar fora. Um tempo para rasgar, e um tempo para costurar. Um tempo para manter silêncio, e um tempo para falar. Um tempo para amar, e um tempo para odiar. Um tempo para guerrear, e um tempo para a paz. Que benefício tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para nele serem exercidos. Tudo ele fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Eu sei que não há prazer nisso, a não ser que o homem se alegre e faça o bem em sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze de todo o bem, goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é dádiva de Deus. Amém? Nós vamos falar sobre um tempo de gratidão, que nós temos que ter gratidão, tá? E um tempo de esperança.
O tempo de gratidão, a gente fala do que já passou, do que Deus já fez por nós. E o tempo de esperança, nós falamos do que está para acontecer. É um tempo de fé, é um tempo de especulação, é um tempo de projeções, né? Então a gente tem esperança de coisas melhores. Mas o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Amém. Tá? O ser humano mede o tempo com o relógio. Mas Deus governa o tempo com a sua soberania. A gente viu aqui em Eclesiastes 28 tempos organizados em 14 pares, mostrando equilíbrio, ciclo e propósito. Então tudo que nós lemos aqui, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de guerrear, tempo de paz, são 14 tópicos. Todos eles, um mostrando o lado do outro. No versículo 1 está escrito assim: para tudo há um tempo determinado. Então você precisa saber que Deus tem propósito, e o propósito de Deus tem um tempo. Esse tempo não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Ele vai determinar quando isso ou aquilo vai acontecer na tua vida. Às vezes, nós esperamos por algo de Deus por anos. Às vezes cura. Tem pessoas que ficam, né? A gente vê, né? Quantos exemplos na Bíblia. Quando Jesus vai curar o cego, 28 anos, 15 anos, 14 anos. A mulher do fluxo, 14 anos, sofrendo. Entendeu? Cego, paralítico, a vida inteira ali naquela situação. Mas o tempo da cura chegou com Jesus. No tempo que foi para a honra e glória de Deus. Ele estava ali. Então a pergunta central é: como viver diante de Deus que determina os tempos tão diferentes? Como que a gente vai confiar e viver uma vida com Deus? Se para cada um ele tem um tempo. Eu não posso nem me basear no meu irmão do lado. Falar assim: nossa, Deus deu uma benção para ele, a benção dele chegou, a minha está perto, porque agora eu estou na fila, agora o próximo sou eu. Não, você pode estar no princípio da fila, você pode estar no fim da fila. E se Deus olhar e falar assim: nesse momento isso não é bênção para a tua vida, você precisa chegar nesse ponto aqui que eu quero, o momento ainda falta, tem coisa na tua vida que precisa ser mudada, para que esse tempo se realize, para que isso venha, para que esse propósito, essa bênção se realize na sua vida. Então Deus, ele não vai tratar o Joãozinho igual a Mariazinha. Ele conhece o coração do João, ele conhece o coração do Pedro, o coração do Paulo, ele conhece o coração da Sofia. Quais as expectativas da Sofia para 2026? Comida, né? Brinquedo, né? Carinho, né? Atenção. Ela tem as expectativas dela. Apesar que ela nem saiba o que é isso, né? Não tem nem noção. Mas nós também temos as nossas. E nós também somos filhos de Deus tanto quanto Sofia. A palavra diz que se um filho pedir para o pai pão, ele não dá uma pedra. E que nós, como criaturas, somos sendo ruins, não desejamos o mal para os nossos filhos. Imagine Deus, o que Ele deseja para você. Então, se você pedir para Deus um pão, Ele não vai te dar uma pedra. Pode ser que Ele não te dê o pão naquele momento, porque não é a hora que aquele pão ainda não está pronto, ele ainda está cru, ou ele já passou do ponto, ou você não está com tanta fome, entendeu?
ou aquele pão vai fazer mal para você. Então Deus vai deixar para o momento certo. Agora, como, viver diante de Deus que determina tempos tão diferentes? Com gratidão. Nós temos que saber dar graças a Deus em todas as situações. Agradecer a Deus, se contentar em esperar o tempo de Deus, se alegrar em saber que Deus está cuidando de você. Muitas vezes, as pessoas se revoltam com Deus. Acha que Deus é obrigado a fazer as coisas no momento que Ele quer. Entendeu? Que Deus é empregado. Que Deus está ali para servi-lo. A soberba e o orgulho é tão grande que trata a Deus como se fosse qualquer um, como se fosse um empregado. Tá? Então nós temos que ter gratidão a Deus pelo presente, não pelo presente de Natal que você vai receber todo embrulhadinho, não, pelo tempo presente que você está vivendo. Tá? E você pode dar certo uma coisa, o tempo presente que você está vivendo, você semeou. Não foi Deus. Tá? Em esperança no futuro do que Deus vai fazer, do que Deus pode fazer na sua vida, na sua família, no seu lar, sabe? No seu trabalho, sabe? No seu projeto de profissional, na sua vida financeira. Sabe? Você tem que ter esperança pelo futuro e confiando que Deus vai trazer o melhor para a tua vida. Então, tempo de gratidão é reconhecer o que Deus já fez. Mas eu não gostei do que Deus fez. Não era isso que eu queria que Ele fizesse. Mas, nem tudo é Deus que faz. E nós temos também um costume muito errado de muitas vezes falar que é o inimigo, que é o diabo, que é Satanás que faz. E muitas vezes não é nenhum e nem outro, somos nós. Nós fazemos as coisas erradas e esperamos que tudo dê certo. Que tudo acabe em pizza, acabe em alegria, em festa, em dança. Né? Como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, o versículo 1. Para tudo há um tempo determinado. Reconhecer o que Deus já fez. E esperar com paciência no Senhor pelo que Ele vai fazer. Toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa e se você não tem a percepção de que Deus está naquela situação, você não consegue agradecer a Deus. Porque a gratidão ela nasce da percepção, entendeu? Que você depende de Deus. Que Deus está no controle. Muitas vezes nós temos tempos maravilhosos. Nós temos momentos especiais. Tá? E a gente não consegue aproveitar, não consegue ver, porque nós estamos focados nos problemas, nos desafios. Muitas vezes Deus tem nos abençoado, Deus tem trazido coisas maravilhosas dentro da nossa casa, da nossa família, certo? Da nossa vida como um todo. Tá? E a gente está tão focado nas lutas, nos problemas, nas dificuldades, nos desafios diários, que a gente não consegue ver que aquele momento, que aquele tempo ali é algo especial que Deus colocou na sua vida. Gratidão é interpretar corretamente a estação atual. O que Deus já me deu.
o que já amadureceu na minha vida? O que Deus já fez por mim? Para que eu possa olhar para Ele e falar, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não estava vendo isso, eu não conseguia enxergar isso. Mas me mostra, Deus, eu quero ver. Às vezes a gente sai para trabalhar, tá? E nós temos aqui o Vinícius que sai de moto, né? Quantos livramentos o Senhor tem feito na vida dele? Nesse trânsito caótico de Bauru. Sair de casa e conseguir voltar no final da tarde, no final do dia, com saúde, já é um motivo de gratidão. Hoje foi enterrada uma conhecida da minha família, né, que faleceu de câncer. E você? Como está a sua saúde? Forte, vigoroso? Você já agradeceu a Deus? E olha que nós estamos falando do final de ano, que nós temos que parar e refletir. O que Deus fez esse ano por mim? Quantos livramentos o Senhor nos deu? Quantas bênçãos o Senhor nos deu? O seu trabalho, a sua saúde, a sua esposa, o seu filho, os seus netos, entendeu? Os seus amigos, sabe? Enfim, temos motivos para agradecer? Sim. Temos motivos para agradecer? Seus pais estão bem? Seus filhos estão com saúde? Você está trabalhando? Você tem corrido o dia todo, e sua, e cansa, e chega em casa cansado. Você se lembra e fala, Senhor, obrigado. Foi difícil, o dia foi corrido, foi árduo, esse calor, nossa. Mas olha, estou em casa, estou vivo, tenho um trabalho para ir. Entendeu? Então, nós temos que ter a percepção de que nós temos motivos para agradecer a Deus. Porque na maioria das vezes nós só vemos os problemas. Nós só vemos as dificuldades. E quais os tempos que pedem, que necessitam que a gente agradeça? Tempo de nascer. Como falou ali. Agradecer pelos começos. Tá? Pelas portas abertas. Tá? Pelos novos ciclos, por um novo ano que está chegando aí, cheio de expectativas, cheio de possibilidades, cheio de coisas que podem ser maravilhosas na nossa vida. É claro, a gente tem que ter otimismo, né? Se a gente é cristão, se a gente tem Jesus no nosso coração, se a gente conhece um Deus que é poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que abre todas as portas que Ele quiser, que pode fazer milagres, que pode fazer curas, que pode ressuscitar até os mortos. Qual a possibilidade de 2026 ser um ano maravilhoso? Mas a política, mas o Lula, mas a inflação, mas o custo não sei o quê, mas a gasolina lá em cima. Meu irmão, vamos olhar com fé, com esperança. Tempo de esperança, tempo de gratidão, mas tempo de esperança, porque novos tempos vão nascer, novas fases vão chegar, novas possibilidades na nossa vida. Tempo de edificar. Poxa, agradecer a Deus que permitiu a gente construir. Mas o que eu construí? Eu não construí casa, não tenho nem casa. Mas você construiu uma família? Você construiu um nome que orgulha o seu pai? Você tem um caráter, entendeu? Que você pode chegar em algum lugar, entendeu? Como homem e falar assim, ser respeitado. Você construiu
um nome de caráter, você construiu uma vida profissional ilibada. O Vi está começando lá com a motinho dele, mas é uma conquista. Entendeu? Ele construiu algo, ele está construindo com a sua esposa algo. E nós temos aqui, sabe, agradecer pelas conquistas. Ah, mas pode ser que para algum ou outro, mas é só uma motinho, 125, não importa. É aí, pode ser 125, 250, mas vai crescendo. Amanhã é um carro, depois é uma casa, depois é uma moto maior, depois, sabe, é bens, é patrimônio, é coisas que Deus vai dando. A gente tem que crer e agradecer, porque Deus se alegra com um coração que demonstra gratidão, que agradece, que se lembra, entendeu? Que se lembra que Deus é que tem feito as coisas na vida dele, que aquela conquista não é mero esforço braçal, mera conquista pessoal. Não. É algo que Deus está fazendo na minha vida. É o mover de Deus na minha vida. Tempo de ajuntar. Então nós temos que agradecer pelos frutos. Poxa, eu trabalho, chega no final do mês, cai o salarinho ali, pá. Você agradeceu a Deus por aquele fruto do seu trabalho? Você agradeceu quando você entrou no mercado com o seu salário e foi lá e fez um pedido, fez uma compra. Você agradeceu a Deus por aquela provisão? Você agradeceu pelas colheitas que Deus tem possibilitado na tua vida? Coisas que às vezes você olha e fala assim, nossa, eu não sei como eu consegui realizar esse feito. Porque o meu orçamento é limitado, o meu trabalho é limitado, mas Deus abençoou de uma forma sobrenatural, que eu tenho visto assim que eu não sei de onde é que está, como é que essas coisas acontecem na minha vida. Porque se você tiver fé e agradecer a Deus, vai acontecer. Deus vai multiplicar o seu salário. Quando você for no mercado, você vai fazer compra, entendeu? E vai sobrar dinheiro, não vai faltar no final do mês. Tá? Tempo de curar. Agradecer pelas restaurações. Agradecer pelos processos que fizeram sentido depois. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar o seu caráter. Deus quer restaurar os seus relacionamentos. Deus quer restaurar o seu relacionamento com Ele. A gratidão, ela honra a soberania de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Para Ele, como eu disse, o tempo não existe. Não da forma que nós limitamos, é que a gente fica contando o tempo no relógio. A nossa vida, uma outra vez eu preguei e até o Natan brincou, né? Eu falei que a nossa vida é tão rápida, tão instantânea, né? Que para Deus ela não... Né? Se a gente pegar aí, por exemplo, desde da criação do mundo, ou desde a época lá que os dinossauros foram extintos, 65 milhões de anos. E se a gente for comparar com a média de vidas, 80 anos de um ser humano, 90, é um cisquinho. Então, para Deus, o nosso existir é quase que nada. Mas mesmo assim, Deus te ama e se preocupa com você, que a Bíblia diz que Ele sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Não é porque o nosso tempo é tão pequeno diante, sabe, da soberania de Deus, diante
da grandeza de Deus, que Ele não se importa conosco, que Ele não se preocupa conosco. Aí você pode falar assim, não, mas se esse tempinho de vida meu aqui não é nada, por que Deus vai se preocupar comigo em me ajudar a comprar minha casa, em ajudar a pagar minhas contas, em ajudar a me curar, entendeu? A restaurar as coisas da minha vida? Se Deus não se importasse com você, Ele não mandaria Jesus para morrer, para te salvar. Ele ia falar assim, não vale o esforço. Não vale. O tempo de existência dele é tão pequeno, e ainda por cima ele é pecador, ele é mentiroso, ele é covarde, ele é fofoqueiro, ele é encrenqueiro, tem tanta coisa ruim no ser humano que não vale a pena eu colocar o meu filho numa situação dessa para salvar ele. Mas Deus não. Deus olha para você com outros olhos. Você é a imagem e semelhança de Deus. E quando Deus olha para você, entendeu? Ele sabe que você tem valor. Ele enxerga em você o que nós não enxergamos. Tempo de esperança. Confiar no que Deus ainda vai fazer. Até agora nós falamos do que Deus já fez. Mas aí existe um novo tempo, né? Nós estamos falando em refletir no final do ano, mas essa reflexão, ela não é só no final do ano. Nós temos que refletir todo dia. Como está a nossa vida com Deus? Entendeu? Como nós estamos? O que nós temos feito? Como nós temos andado? Como nós temos agido? E o que Deus espera de mim lá na frente? O que Deus quer que você faça para mudar e para que você, entendeu, seja abençoado lá depois? A esperança. O versículo 11 diz assim: também pôs a eternidade no coração do homem. A esperança é necessária porque a vida tem tempos difíceis. E tem. E vai ter. Todos nós vamos ter tempos difíceis, vamos ter momentos de alegria, como disse, nós lemos aqui, vai ter tempo de sorrir, tempo de chorar. O salmista Davi diz que a noite, que o choro pode durar toda uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Então são fases. Nós vamos passar por momentos de choro, de luta, de enfermidades. Mas nós vamos passar por momentos de dança, de alegria, de cura, de restauração. Porque Deus tem propósitos. Temos tempo de chorar, de perder, de rasgar, tempo de guerra. Todos fazem parte de um ciclo, certo? Do ciclo da vida. Tá? A esperança é o que mantém o coração vivo entre o já e o ainda não. Nós queremos as coisas já. Mas nós temos que ter a esperança e o nosso coração vivo, nosso coração ativo ali, crente, disposto, forte, que ainda não é o momento. Deus, ele trabalha sempre. Deus está sempre trabalhando, mesmo nos momentos, nos tempos em que nós não entendemos. Às vezes nós passamos por umas situações que a gente não entende por que nós estamos passando por aquilo, mas Deus entende. E Ele sabe o porquê. Ele sabe o que Ele, entendeu? Pretende também. Muitas vezes o sofrimento vem para nos fortalecer, para nos aproximar de Deus, para fortalecer a nossa fé. Muitas vezes vem, entendeu? Como uma rasteira. Que Deus está cansado. Deus está cansado de te
te dá a oportunidade. E você não olha para Deus. Deus está cansado, aí Ele tem que te dar uma rasteira para você ver que Ele quer mudar a sua vida, que Ele quer transformar a sua vida, que Ele tem propósito na sua vida. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja e a gente está desse jeito. Deus às vezes tem que passar uma rasteira na gente, vai trazer um problema grave, trazer uma enfermidade, sabe, chacoalhar o negócio lá, bambuzal, sabe, para ver se cai alguma coisa ali, se estremece, se acorda, e Ele, quando quer, Ele pega pesado. E Ele não tem dó, não. Nem sempre a gente vai ver a lógica no que Deus está fazendo, mas você pode estar certo, Ele tem uma lógica, Ele tem um princípio, Ele sabe o que está fazendo e Ele vai continuar fazendo. Você pode querer, você pode não querer, a hora que Ele resolver chacoalhar o bambuzal, a hora que Ele resolver mexer com você, você pode espernear, você pode gritar. Entendeu? Mas aí o negócio é com Ele. Deus, ele enxerga um quadro completo. Ele vê o futuro, vê o presente e vê o passado. Ele sabe de onde nós viemos, aonde nós estamos e aonde nós vamos chegar. Ele sabe até os seus pensamentos. Salmo 139 diz que Ele nos sonda e nos conhece. E que a palavra nem ainda chegou na nossa boca e Ele já sabe o que nós vamos falar. As suas desculpas esfarrapadas para você não fazer as coisas para Deus, sabe? Quando você fala, Ele fala assim, puxa vida, não tem novidade nenhuma, não tem criatividade nenhuma, fala a mesma abobrinha, entendeu? Fala, com coisa que eu não sei, que é mentira, com coisa que eu não sei o que passa naquele coração, do ódio que tem ali, do rancor, da mágoa, do ressentimento, da maldade. Porque tem gente que é ruim. Tem gente que é malvada, tem gente que, sabe, que olha, sorte que Deus é muito misericordioso. Sorte que Deus é paciente, como foi cantou aqui hoje. Porque Deus, Ele dá sempre mais uma oportunidade. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Né? E, sabe? Mas você pode estar certo, viu? Deus, Ele é misericordioso, Ele é paciente, mas Ele é justiça. Meu pai aprontou tanto. Meu pai tinha sido pastor, se desviou. Ele aprontou tanto que um dia, minha mãe foi orar no lugar, a irmã falou para ela assim, Deus está mandando dizer que não é para orar mais para ele, que Deus desistiu dele, que ele não tem mais salvação. Por isso você não brinca com Deus. Você pode estar dentro da igreja. Tá? Você pode estar dentro da igreja, você pode estar onde você for, onde você estiver. Não brinca com Deus. Porque se chegar a hora que Ele desistir de você, tchau. Tá? A esperança é confiar sem ver. Porque Deus já viu. Na realidade, você não precisa pensar o que vai ser em 2026. Deus sabe o que vai ser em 2026 na sua vida. Ele sabe o que você semeou lá atrás, o que você vai colher. E Ele sabe se o seu coração é sincero ou não, e se você vai chegar em 2026 e você vai resolver ir para a direita ou para a esquerda. E eu não estou falando de política não, tá? Eu estou falando do caminho largo e o caminho estreito. Tá? Vai pelo caminho largo, entendeu? Continua lá, que o final é um lago de fogo, é um inferno. Vai pelo caminho estreito, é difícil, é cheio de subida, cheio de barrancos, cheio de dificuldade, mas lá você vai para o céu.
Tá? Então Deus sabe, porque Deus já viu. Deus conhece o teu coração, Deus conhece sabe o que você fez ontem, sabe o que você fez antes de ontem, tá? Sabe o que você fez no verão passado, tá? E sabe o que você vai fazer amanhã. Tá? Então não se iluda achando que você consegue esconder as coisas de Deus. A eternidade no coração aponta para algo maior. O ser humano deseja mais do que o tempo pode oferecer. Ele quer justiça, ele quer plenitude, ele quer eternidade, ele quer bênção, quer prosperidade. Entendeu? É isso que o ser humano quer. Certo? Mas o tempo nem sempre vai te oferecer tudo isso. Muitas vezes, entendeu? Você vai passar, entendeu? No deserto. Mas é melhor estar no deserto com Deus, entendeu? Do que você estar num lugar próspero, abençoado, num lugar maravilhoso e Deus não estar com você. A esperança bíblica nunca é vaga, ela é ancorada em Deus, está acima do tempo. Para Deus não tem tempo. O tempo de Deus, tá, é diferente do nosso, como eu já falei. E como que você vive entre a gratidão e a esperança? Essa tem que ser a nossa vida. Constantemente agradecendo a Deus e na fé que o Senhor está cuidando do seu futuro. Tá? A gratidão, ela olha para trás. Obrigado, Senhor, pelos tempos que vivi. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor já me deu. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela família, pelo lar. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pela tua bênção, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado por tudo, Senhor. Louvado seja o teu nome. Tá? Esperança, olha para frente. Senhor, eu creio que ainda virá algo melhor. Eu creio que virá algo formoso. Tem aquele hino lá, né, que o melhor de Deus ainda está por vir. É quando a gente crê, quando a gente vive verdadeiramente nos caminhos do Senhor, o melhor de Deus está por vir. Essa palavra não é para qualquer um, não. Não é para todos, não. O melhor de Deus é para quem é fiel para Ele. Pode ser que pela bondade dEle, pela misericórdia, Ele está trazendo umas bênçãos para uns e para outros aí, que você olha aí fora e você fala, nossa, aquele cara, olha o carrão dele, mas o cara é isso, o cara é aquilo, o cara não sei o que, mas olha como ele está bem, né? A gente não sabe qual é a aliança dele e com quem é a aliança dele. Mas a Bíblia diz que a chuva, ela vem para os bons e para os maus. Não chove só na minha casa, né? Quando chove na casa do meu vizinho encrenqueiro, entendeu? Chove na casa do meu vizinho bonzinho, chove para todo mundo, Deus abençoa. Mas aqueles que vivem na presença do Senhor, aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que têm fidelidade com Deus, têm um outro nível de bênção. A chuva lá é especial. A chuva lá é chuva de bênção. É chuva de unção. É chuva de fogo. Ele ganha menos do que o vizinho do lado encrenqueiro. Mas o dinheiro dele, ele consegue fazer muito mais, porque Deus abençoa o pouco que ele tem. Aí nós lembramos da passagem da viúva que vai ofertar. E Jesus está lá com seus discípulos, e ela chega lá das últimas 3 moedinhas. E Jesus fala, está vendo aquela mulher? Ela ofertou mais que todo mundo, mais que todos aí. Todos os fariseus que deram uma ofertona. Mas como? Ela ofertou só 3 moedinhas, mas ela ofertou tudo que ela tinha. Ofertar tudo que você tem, entendeu? É quando você oferta, sabe, entregando a sua vida na mão de Deus. É quando você se coloca na mão de Deus. Isso é ofertar tudo.
Porque Deus não ama o teu dinheiro, Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer o teu coração. Deus quer a tua vida no altar. Então nós falamos de gratidão, que olha para trás, de esperança, que olha para frente, e o presente. E o presente? O que é o presente? É o lugar da obediência, é o momento da obediência. Enquanto Deus cuida dos tempos, do futuro e do passado, certo? Nós cuidamos da nossa fidelidade com o Senhor. Nosso chamado é viver bem o hoje, com o coração limpo e fé ativa. A nossa obrigação, a parte que nos cabe, entendeu? É viver com o coração limpo, puro, santo, em santidade e fiel, com uma fé ativa, uma fé verdadeira. Então, Deus sabe do seu passado. E você está agradecendo a Deus. Olha, foi difícil. 2025 foi terrível. Mas eu tenho motivos para te louvar. E quais são os motivos? Qual o motivo que você, nesse momento, pensa que você tem para louvar a Deus e para agradecer a Deus? Pensa comigo e fala com você mesmo. Qual o motivo? O que Deus fez na tua vida esse ano que você tem que olhar para cima e falar assim: Deus, obrigado. Muito obrigado. Te agradeço de coração que o Senhor cuidou de mim. Qual o tempo Deus está nos chamando para agradecer? Qual o tempo? O tempo de dançar? O tempo de chorar? O tempo de rir? Mas por que eu vou agradecer a Deus por ter chorado? Porque o choro durou só uma noite. E a alegria veio pela manhã. Então você tem um motivo para agradecer a Deus pelo choro. O choro veio para tocar o seu coração. Aquele momento de luta, de dificuldade, Deus estava te provando. Deus estava vendo a tua fé. Deus estava te fortalecendo com o joelho dobrado em oração. Porque naquele momento de dificuldade você lembrou que Deus é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Ele é o que cuida de você. Sabe, não adianta você pegar, entendeu? Se apegar a qualquer santo. Se apegar a Maria. Se pegar, sabe, a Paulo, Pedro. Não, você tem que se pegar em Jesus. Não adianta você se apegar em nada que o mundo oferece. No médico. Numa benzedeira. Você tem que se apegar a Jesus. Porque na hora do choro, quem te consola é Deus, é Jesus. Na hora do choro, que muitas vezes ninguém está vendo. Aquele choro que você, sabe, é só você e Deus. É só você sozinho ali. Ninguém mais está vendo. Deus está vendo. Deus está lá, Ele está vendo. E Ele sabe o quanto aquele chora, cada lágrima que está sendo derramada. Cada tristeza no teu coração. E quando você fala: Senhor, me ajuda. Porque eu sou fraco e necessitado, eu preciso da tua bênção, eu preciso do teu conforto, eu preciso do teu auxílio, eu preciso do teu chamego, eu preciso da tua presença, eu preciso, Senhor, de ti, mais que tudo. E Ele vem e consola o teu coração. Qual o tempo Ele está nos convidando a esperar? Tempo de juntar pedras,
tempo de espalhar pedras, né? Será que é o momento de a gente juntar as pedras? Será que é o momento de espalhar as pedras? Será que é o momento de abraçar? Ou se é o momento de deixar de abraçar? Você já perguntou para Deus? Qual que é o tempo? O que é que você tem que esperar? Que você quer tanto, você almeja tanto aquilo, entendeu? E você não tem paciência para esperar o tempo de Deus? E o que eu preciso abandonar para abraçar o tempo atual? Tem coisas que têm que ser deixadas para trás, que nós não podemos arrastar a vida inteira. Quando o povo hebreu saiu do Egito e foi para o deserto, eles levaram com eles um estilo de vida de escravidão, que Deus demorou 40 anos no deserto para que aquilo fosse tirado da vida deles. Para que eles tomassem consciência que eles não eram mais escravos. Que eles eram filhos de Deus. Qual é a sua escravidão? O que tem te escravizado que precisa ser deixado? Para que Deus te conscientize que você é filho de Deus. Como posso ser um instrumento de paz, cura e edificação no tempo dos outros? Olha, esses tempos todos que nós lemos aqui, né? Para tudo há uma estação e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Olha aí, ó. Essa parte é importante, viu? Tem muitas coisas que não é para falar. Nós temos que ter sabedoria até para discernir o que deve ser falado e o que não deve ser falado. Quando ficar de boca fechada. E o que nós vamos falar. Tá? Tempo de amar e tempo de odiar. Tem pessoas, entendeu? Que 99% do tempo está odiando alguém. E tem pessoas, que aqui fala também tempo de guerra e tempo de paz, que 99% do tempo está em guerra com alguém. A pessoa não tem paz e não deixa os outros em paz. Aí a pergunta, né, que eu acabei de fazer, né, como posso ser um instrumento de paz, cura e edificação no tempo dos outros? Tempo de paz. Mas a gente muitas vezes não vive o tempo de paz. Nós estamos às vezes em guerra com alguém, em guerra com nós mesmos, conflito interior, guerreando com nós mesmos, guerreando com os outros. Nós não temos paz e muitas vezes não damos paz para o outro. Perseguimos, odiamos, falamos mal, fofocamos, fazemos intriga, fazemos contenda. Tá? E isso tem impactado na sua vida e na vida de outras pessoas.
Se você está em tempo bom, agradeça e reconheça a mão de Deus na sua vida. Se você está vivendo um tempo maravilhoso, aproveita. Louve a Deus, agradeça a Deus e curta. Aproveite aquilo mesmo, porque não vai durar. Não é para sempre. Vai chegar uma hora, outra, o tempo vai mudar. Porque a Bíblia diz, há tempo para tudo. Então nós não vamos viver uma vida só de guerra, uma vida só de problemas, a vida inteira, como também não vamos viver a vida inteira uma vida sossegada, uma vida de paz, uma vida de bênção, de prosperidade, de tranquilidade. Não vai. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Um dia eu vi um vídeo de uma moça que ela tinha uma tatuagem no braço dos sinais do coração lá, né, que fica naquela maquininha, ela sobe e fica batendo no coração lá. Aí ela contou, né, que ela estava no hospital e ela chegou lá, acho que até ter uma parada cardíaca, chegou até a morrer, né? E aí entrou um médico, entendeu? E conversou com ela, e ela falou que ela estava cansada da vida, não sei o quê, porque a vida é muito difícil, não sei o quê. E ele falou que a vida é igual a batida do coração, é cheia de altos e baixos, entendeu? Vai ser sempre assim, para ter vida, você vai ter que ter altos e baixos, entendeu? E depois que o médico foi embora, tudo lá, né? Entrou um outro médico, ela falou assim, quem é esse médico que saiu daqui? Que médico? Um senhor assim, não, mas não existe nenhum médico assim aqui. Aí ela mandou tatuar aquilo no braço dela. Porque ela percebeu que aquilo era algo que Deus estava falando com ela, que era Jesus que tinha ido visitar ela, naquele momento difícil. Algo parecido assim, não lembro bem da história, mas é algo parecido. Tá? Então, a vida é isso aí, é cheio de ciclos, altos e baixos. Entendeu? Se você está em tempo difícil, espera no Senhor, Salmo 40. E confia. Porque Deus faz tudo formoso a seu tempo. Como disse, nós lemos no começo lá. Tá? Conclusão. Deus está no controle do tempo. Ele determina o início e o fim dos ciclos. Tá? Ele sabe abrir as portas, quando abrir as portas e quando fechá-las. Vai ter vezes que você, entendeu, quer muito uma coisa, mas não dá certo. Aquela porta está fechada, você não vai, porque Deus não quer aquilo para você. Aquilo não é a proposta de Deus na sua vida. E tem tempos que você não espera, de repente abre uma oportunidade na sua vida, escancara-se uma porta na sua vida. É Deus abrindo e fechando as portas, é o tempo dele. Ele sustenta o tempo de lágrimas e celebra conosco nos tempos de risos. Tá? Ele nos sustenta, ele nos guarda nos tempos das lágrimas, nos momentos difíceis. E quando nós estamos bem, estamos felizes, ele está feliz celebrando conosco. Tá? Nosso papel é viver com gratidão pelo que já passou e esperança pelo que ainda virá. Como diz, né, logo no começo, para tudo há um tempo. E Deus fez tudo formoso em seu tempo. Agora eu pergunto para você, temos plantado muito ou pouco? A sua colheita depende do que você planta. Você tem colhido muito ou pouco? Você tem colhido coisas boas ou coisas ruins? Você tem edificado mais, construído mais coisas que abençoam a sua vida e a vida dos outros? Ou você tem derrubado mais? Você tem sido pedra de tropeço? Ou uma bengala para ajudar alguém, para suportar, para carregar alguém? Uma maca? O que você tem sido?
Você tem ajudado a derrubar ou você tem ajudado, você tem edificado? Nós temos chorado e pranteado mais ou rido e dançado mais? O que você tem? Você tem hoje, você pode falar com convicção mesmo no seu coração. Nossa, eu tenho dançado mais. A minha vida, sabe, é um sonho de valsa. Não é o chocolate, não. É um sonho de valsa. Dança, dança, dança. Celebração, celebração. Deus está maravilhoso na minha vida. E pode ser assim? Não o tempo todo. Nunca vai ser o tempo todo assim. Mas pode ser assim. De tempos em tempos. De fases em fases. Você tem abraçado mais ou afastado mais? Você tem se achegado às pessoas? Você tem amado as pessoas? Você tem servido como um suporte na vida das pessoas? Você tem acolhido e sustentado aqueles que dependem de você? Aqueles que são teus? E eu estou falando de filho, esposa, pai, mãe, irmão, amigos. Sabe aquele amigo do peito que está passando por uma dificuldade? Você vai lá e dá um abraço nele e fala assim, nossa, pode contar comigo. Que eu puder te ajudar, conta comigo. Ou você vê o cara caindo, o cara estrupiado, o cara esfolado, o cara sofrendo, e você se bobear ainda passa por cima. Temos guardado mais ou perdido mais? Você tem recebido mais de Deus e tem guardado, tem acumulado as bênçãos de Deus? Ou você tem deixado passar as oportunidades que Deus tem te dado? Temos falado mais ou temos nos calado mais? Às vezes, ficar quieto é muito bom, mas às vezes é preciso falar. Como Deus está falando com você hoje aqui. Às vezes você precisa ouvir. Às vezes alguém precisa ouvir uma palavra de carinho. Quem não gosta de ser amado? Quem não gosta de ser amado? Quem que não quer verdadeiramente, entendeu? Receber uma palavra de carinho. Às vezes dentro de casa, sua companheira, seu companheiro não ouve um elogio, não ouve um obrigado, não ouve, sabe, o meu bem, meu amor, sabe, te amo. Um filho às vezes não ouve, não recebe um abraço e não ouve, eu te amo, meu filho. Como você tem cuidado da herança que o Senhor deu para você? Porque os filhos são herança. E é nossa responsabilidade cuidar deles. Não abandonar. Não tratar como qualquer um. Não ignorar. Deus não trata você assim. Deus não tem te tratado assim, Ele tem tido paciência. E você não consegue muitas vezes nem tratar os seus próprios filhos com carinho e com amor. Com paciência. Às vezes trata um amigo, um colega de trabalho melhor do que trata a família. Nós somos servos de Deus, nós somos cristãos, nós temos que ter no nosso coração, que nós somos exemplos, que nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus. Temos amado mais ou odiado mais?
Temos vivido mais tempo em paz ou mais tempo em guerra? Tudo isso é para você refletir. Essa palavra de hoje é para você refletir como foi o seu 2025 e como você quer ser o 2026. Como tem sido a sua vida antes desse final de ano e como você quer que ela seja a partir desse final de ano. Ah, mas não importa a circunstância, não importa se lá fora a situação está negra, não interessa. Deus quer saber do seu relacionamento com Ele, da sua vida com Ele, do seu testemunho com Ele, da sua fé, do seu amor. Se aquilo que Deus tem te colocado, tem colocado na tua mão, você tem feito, tem cuidado com amor. Vamos parar, vamos refletir. O que nós fizemos esse ano e o que nós podemos fazer o ano que vem. O que nós semeamos durante todo esse tempo. Porque não se engane. Não vai terminar dia 31, soltar rojão, e dia 1º vai ser outra, a vida vai mudar. Não vai mudar, não. Não vai mudar. O que vai mudar a tua vida é a sua vida com Deus. E o que você semeou, você ainda vai colher por um bom tempo. Depois, se você começar a semear agora, as coisas corretamente, fazer as coisas direito, no altar do Senhor, servindo ao Senhor, lá na frente você vai começar a colher. É o tempo de semear, é o tempo de colher. Você não joga o grão de milho na terra, vira as costas, o milho já está desse tamanho. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Funciona totalmente diferente. Tem o tempo de Deus. E é isso que nós vimos aqui. Certo? Tempo de gratidão que nós temos que ter, tempo de esperança que vamos ter dias melhores. Mas nesse meio tempo nós estamos no hoje, no presente, fiel na presença do Senhor, caminhando firme, para que a gente consiga lá na frente colher os frutos do que nós estamos semeando hoje. Amém?